Eu vou começar a falar com vocês sobre alguns textos do Evangelho de João e confesso que a minha mente às vezes acelera muito rapidamente. Eu quero tentar caminhar em passos mais tranquilos e até mesmo mergulhar com mais serenidade no que me veio à mente nas últimas semanas. Vocês sabem que eu amo as Escrituras, amo particularmente estudar e pregar os Evangelhos, e penso muito na relação que há entre a Antiga e a Nova Aliança, como lidar com o Antigo Testamento, como lidar com o Novo. Isso é uma pergunta que sempre me ocupou bastante tempo, não é? E o zelo que a gente tem que ter quando fala destas coisas. E esses dias, lendo João, pensando em João, algumas coisas me saltaram aos olhos. E hoje eu quero começar no capítulo 1 de João. E o que me leva a falar com vocês hoje é um post do Leandro Carnal, que é um filósofo, um pensador interessante, que merece o nosso respeito. Eu acho que toda pessoa que pensa merece ser respeitada, só pelo fato de pensar. Eu posso até não concordar com alguns pensamentos de certas pessoas, mas o fato delas pensarem já merece um respeito muito grande da nossa parte. E Leandro Carnal estava vendendo, né, no Instagram, um curso sobre Jesus. E aí os crentes já caíram de pau nele, dizendo assim: ele é um apóstata, ele é um ateu, como é que você vai falar de Jesus? Crente não tem paciência, nem ouviu o que o cara tem a dizer, mas já estavam tacando pedras no indivíduo, né? Então, lidar com crente não é fácil, viu, gente? Só Deus para suportar os crentes, mas bora lá. Então isso me fez pensar, né? Realmente, Leandro Carnal parece admirar Jesus, parece se interessar pelo efeito de Jesus na história da humanidade. É sobre isso que ele se propunha a falar, de como Jesus influenciou a história, mesmo que ele não seja um cristão, confesso. Muito pelo contrário, ele é um ateu, confesso. Uma fala dele é muito interessante. Alguém lhe faz uma pergunta ligada à religião e ele diz assim: eu gostaria de acreditar. Eu admiro as pessoas que acreditam e gostaria de acreditar que a minha vida tem um sentido maior, de que a minha existência vai transcender esse corpo e que nós viveremos uma outra experiência. Ele vai falando acerca disso, né? Eu gostaria de acreditar de que existe um algo depois, mas eu não consigo crer. Então ele é um homem que tem muita sabedoria, muita inteligência, muito conhecimento, mas não partilha da mesma fé que nós. Não vamos dizer que ele não tem fé. Ele acredita em muita coisa, acredita inclusive no ser humano, não é? Mas ele não acredita em Deus como nós cremos. Ele não acredita na salvação como nós acreditamos, porque ele não acredita na eternidade como nós acreditamos. É uma outra forma de pensar que merece respeito. Mas por ele pensar assim e falar e pretender dar um curso sobre Jesus, eu comecei a pensar: espera aí, como é que é essa história? De alguém falar sobre Jesus, mesmo sem crer em Jesus, como os evangelhos pretendem ensinar. Porque a nossa única fonte acerca de Jesus são os evangelhos. Não pensem que há outra, não há. Há pequenas citações de historiadores da época de Jesus, mas muito discretas, mínimas, que apenas fazem referência à existência de um judeu na Palestina. Então é uma coisa muito, muito tênue, muito frágil. A única fonte real que temos para conhecer Jesus são os 4 evangelhos. E os 4 evangelhos, como Lucas escreve, muitos empreenderam a iniciativa de apresentar relatos. Lucas fala de muitos que já haviam escrito. Fala: eu pretendi então, ó Teófilo, é o seu destinatário do seu texto, de lhe oferecer um relato ordenado para que você tenha certeza das coisas que entre nós aconteceram. Então, muita gente escreveu naquela época, mas se perderam os textos. Sobraram os 4 evangelhos que nós chamamos de canônicos: Marcos, que vai dar origem depois a Mateus e Lucas, com as ampliações que eles fizeram, e posteriormente o 4º evangelho, que é o texto joanino. Esses 4 evangelhos são a nossa fonte.
É deles que a gente tira tudo que a gente sabe de Jesus. Por quê? Porque foram os discípulos de Jesus, as pessoas que andaram com ele. Então, a nossa fé é evangélica. Nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu queria que nós pensássemos um pouco. O Evangelho para nós é um conjunto de textos ou o Evangelho para nós é a pessoa de Jesus? Porque o Leandro Carnal conhece os Evangelhos e conhece a história. E ele provavelmente vai oferecer um curso bastante rico, bastante interessante. Porque o cristianismo é uma coisa, mas Jesus Cristo é outra coisa. A religião ao redor de Jesus é uma coisa, mas a pessoa de Jesus é outra coisa. E agora, desculpem o que eu vou dizer, vai soar heresia, mas, por favor, tenham paciência para me entender. Os textos escritos acerca de Jesus são uma coisa, mas Jesus é outra coisa. Os evangelhos não são Jesus. Os evangelhos são relatos das pessoas que andaram com Jesus. É o testemunho daqueles que o viram, é o testemunho daqueles que creram, é o testemunho daqueles que o seguiram, é o testemunho daqueles que viram os milagres, os sinais, e são testemunhas, inclusive, da sua ressurreição. Então, é muito importante que a gente tenha os evangelhos, mas os evangelhos não são Jesus. De modo que conhecer os evangelhos é diferente do que conhecer a Cristo, do que conhecer a Jesus. Eu posso ter o evangelho na minha casa, eu mesmo tenho muitas Bíblias, eu tenho algumas aqui, não é? Ter os evangelhos, ter o texto, não é a mesma coisa que conhecer a Jesus. E é possível ser um estudioso dos textos, sem, todavia, ter uma experiência, uma vivência com Jesus. Porque o grande legado que Jesus nos deixou não foram textos. Jesus não escreveu. Jesus nos deixou o Espírito. Minhas palavras, disse Jesus, são Espírito e vida. O que Ele nos deixou? Espírito e vida. De modo que ter os depoimentos registrados por Marcos, que provavelmente a fonte primária de Marcos é o próprio apóstolo Pedro, ter os relatos mais apurados de Lucas, que foi ouvir diversas testemunhas, e provavelmente ouviu muitas das mulheres, coisas que os judeus não ouviam, mas Lucas fez isso, por isso nós temos relatos femininos com mais detalhes no seu evangelho, ou mesmo os relatos de João, que são posteriores, nós vamos ter muita informação sobre Jesus. Mas a vivência com Jesus se dá por meio do Espírito. Como disse o apóstolo Paulo, quem conhece a Cristo tem o Espírito de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito Santo é o grande legado, é o grande tesouro. Como disse João Batista, eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, ter Jesus é essencialmente uma experiência espiritual, muito mais do que uma experiência intelectual. Tá bem? É um pouco disso que eu quero falar. Não basta que intelectualmente eu saiba quem é Jesus, intelectualmente eu entenda o que Jesus representa, intelectualmente eu compreenda o momento histórico, a emergência de Jesus, o Jesus histórico na Palestina, na Galileia, depois na Judéia, morto em Jerusalém sob Pôncio Pilatos. Eu compreendo os fenômenos sociais, políticos que geraram aquela história e depois tudo que consequentemente aconteceu, de que forma o cristianismo depois solapou as bases do Império Romano e conquistou intelectualmente o Império Romano. Estas coisas eu posso até entendê-las, mas se eu não conhecer a Jesus, eu serei apenas uma pessoa culta, bem informada,
letrado. Eu poderei responder muitas perguntas que valem para hoje, mas talvez não conseguir responder a pergunta mais simples e mais difícil. Se você morrer agora, onde você passará a eternidade? Essa é a pergunta de 450 milhões de reais. Quanto é que é a Mega Sena acumulada? 400, ninguém sabe, né? Vamos descobrir semana que vem. Então, essa é a pergunta que vale muito. Onde você passará a eternidade? Esse conhecimento de Jesus não é pelo texto, não é pela história, não é pela filosofia, pela sociologia, pela antropologia. Este conhecimento de Jesus só é possível pelo Espírito. Tá bem? E eu quero começar estas reflexões dizendo de como a gente pode transformar Deus num texto, observando que isso já aconteceu. Evangelho de João, no capítulo 1. Os que estudaram teologia vão ficar preocupados, porque vão entender coisas aqui de forma um pouco mais difíceis. A pergunta é, onde é que eu vou chegar com as minhas ideias? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1. Jesus não é um evangelho. Os evangelhos falam sobre Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui a palavra grega é logos, é um termo filosófico, mas basicamente é simples, é palavra. Por isso traduzido aqui por verbo, não é? É um requinte da língua portuguesa. Ficaria feio uma tradução assim. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas traduzindo o grego para uma língua corrente, é isso que está aqui. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele, como aqui é um substantivo masculino, logos, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Saltando para o verbo, verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse verso merece uma reflexão, a gente vai gastar mais tempo qualquer dia nisso. E o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E aqui provavelmente não são palavras de João Batista, mas voltam a ser palavras do evangelista. Todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Amém. Em geral, os grandes estudiosos do texto joanino imaginam que o Evangelho foi escrito a partir desse texto, daí para frente, melhor dizendo, e o texto ficou tão rico que ele merecia uma introdução. E aí, depois do texto pronto,
João escreve isso que nós chamamos de o prólogo, o início do texto de João. É mais ou menos como quem faz um livro. Primeiro ele escreve o livro, depois do livro pronto ele escreve o prefácio. Porque o prefácio é uma apresentação do livro. E você só pode apresentar o livro depois que ele está concluído. Então, você escreve os seus argumentos, fecha a história, e aí depois você faz um prefácio. Olha, o livro que você vai receber tem a ver com isso, com isso, com isso, escrevi por causa disso, disso, daquilo. Então, teria sido mais ou menos isso. João escreve esse prólogo depois da narrativa do Evangelho estar pronta. E nós sabemos pelo Evangelho que é um texto que visa gerar fé. Jesus fez muitas outras coisas, diz o capítulo 20, verso 21. Mas estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então, o propósito do Evangelho é isso, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E aqui nesse prólogo, ele está dizendo a palavra de Deus, que é Jesus. Ele está usando aqui um termo filosófico, um termo poético, para se referir a Jesus. A palavra de Deus veio ao mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. É como se ele dissesse, o Criador veio viver entre as criaturas, mas as criaturas não o reconheceram. As criaturas não foram capazes de perceber que eles estavam na presença do Criador. Ele veio para os seus, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Em geral, nós associamos isso apenas aos judeus. Mas o texto está falando aqui, ele veio para o mundo. Talvez aqui João esteja fazendo uma dupla menção. O mundo não o conheceu, se referindo aos gentios, e os seus não o receberam. Nem os judeus o identificaram. Eu fico com essa segunda possibilidade. João está se referindo aqui a dois grupos de pessoas que, tendo a oportunidade de conhecer a Jesus, não foram capazes de fazê-lo. Nem os romanos, e João escreve perto do ano 90, num ambiente mais grego-romano, vocês não foram capazes de conhecer Jesus. Mas não fiquem decepcionados com vocês, porque nem os judeus foram capazes de reconhecer Jesus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Muito pelo contrário, o rejeitaram e o crucificaram. Então, o Evangelho é uma história interessante de um Deus que decide participar, decide se revelar, decide se manifestar de uma maneira absurdamente pessoal, mas não é reconhecido, não é acolhido. E é natural que o Evangelho tenha essa intenção de explicar esse não acolhimento, essa não crença, essa descrença, para justificar, inclusive, a morte de Jesus. Se Jesus era tão bom, se Jesus era tão divino, se Jesus era uma pessoa tão especial, se ele só falava de amor, afinal de contas, por que o mataram? Como é que alguém que só faz o bem é morto? Faz sentido para vocês? Não faz sentido. Se pensássemos hoje, alguém matou Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá foi assassinada violentamente. Por quê? Quem foi o doido que fez isso? Essa mulher só fez o bem para as pessoas. Como é que alguém vai lá e faz um negócio desse? Papa Francisco, apesar de argentino, gente boa. Não. Se alguém chegar assim e falar assim, olha, alguém foi lá e... Você vai falar o quê? Vai falar mal do Papa Francisco? Pensa num cara que todo mundo caiu na graça do povo. O pessoal sabe escolher um cardeal quando o negócio está mal, né? Eles escolheram bem. Alguém que trouxe de volta carisma para a igreja, uma figura simpática. Há figuras assim no mundo hoje. A gente consegue explicar por que alguém matou o Martin Luther King. Dá para explicar. Dá para explicar. Mas ele era uma pessoa que pregava não violência. Como é que alguém o mata? Exatamente porque ele pregava não violência.
por uma geração que gostava da violência. Ele era contra o racismo e a favor dos direitos civis da população negra norte-americana. Isso incomodava outras pessoas. Ah, mas ele era uma pessoa boa, sim, mas era uma pessoa boa que incomodava. Ah, então talvez a gente tenha que colocar Jesus nesse nível. No nível das pessoas boas, mas que incomodavam. Incomodava quem? Quem ficou incomodado com Jesus? E é isso que o Evangelho de João vai contar. Quem ficou incomodado? E nós sabemos, está claro lá no capítulos 10, 11 e 12, a turma do templo, preocupada em manter o poder, fala assim, olha, daqui a pouco os romanos virão e vão nos tirar do poder, se essa coisa continuar crescendo. Temos que matar este homem, inclusive Lázaro, a quem ele ressuscitou, porque agora todo mundo está crendo nele. Então Jesus se tornou uma figura pública que era inconveniente para um sistema religioso de Jerusalém. E, de certa forma, também, não naquelas circunstâncias momentâneas, mas se tornou um incômodo para o Império Romano. Porque havia também no Império Romano uma ideia de culto aos imperadores. Em algum momento, quando inclusive o Evangelho de João é escrito, o culto ao imperador era uma prática interessante para o império. Mas o Evangelho vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, e não os imperadores. Ninguém dizia que o imperador era divino, gente. Mas a ideia é que os imperadores eram de uma linhagem divina. Eles eram de uma semente divina. E os evangelhos vão dizer que Jesus, sim, é o Filho de Deus. Então havia em Jesus, na sua manifestação, no movimento que ele provoca, que é um movimento religioso, ele vai incomodar os judeus de Jerusalém, do templo, aquele pessoal que vivia da indústria religiosa de Jerusalém. Isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com ganância, tem a ver com poder. Inclusive é isso que explica a traição de Judas, dinheiro, corrupção que envolvia o movimento religioso em Jerusalém. E Jesus se torna também, depois, o cristianismo, se torna um movimento que incomoda o culto ao imperador, porque oferece uma outra pessoa como divina. E ele não é romano, ao contrário, é um carpinteiro galileu. Isso é meio problemático. Então Jesus se torna uma figura que, embora só faça o bem, só fale de amor, só tenha ajudado pessoas, ele incomoda certas instâncias do poder de então. Ok? O Evangelho é escrito para explicar por que Jesus foi rejeitado e por que Jesus foi morto. Porque ele incomodava o poder. Mas quem é Jesus? Era um revolucionário? Eu me lembro de um hino dos anos 80, Vencedores por Cristo. Muito embora só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. É isso aí. Quando eu era jovem se dizia isso. E hoje a gente pode continuar dizendo. Jesus é uma figura enigmática, Jesus é uma figura complexa, e talvez por isso Leandro Carnal esteja interessado em falar de Jesus. O que ele vai falar, suponho eu, é mais ou menos o que eu disse aqui. Então o curso meu é grátis, está resolvido, beleza. Mas vamos lá. Jesus não é o texto, mas por que o texto se torna divino? Porque nós temos necessidade de transformar Deus em algo que nós possamos manipular. E a primeira vez que isso aconteceu não foi com os evangelhos. Foi com a lei. Quando João escreve, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, eu creio que João está se referindo exatamente a um contraponto à lei. Isso aqui você vai ficar uma semana pensando. Agora começa a crise para os teólogos, mas isso a gente resolve depois.
A lei para os judeus, a lei era Deus. Você já viu aqueles pregadores que falam assim, é aqui? Já viu aquele pessoal que fala assim, é aqui? Se não tiver aqui... A afirmação que a Bíblia é infalível. Olha as afirmações que a gente faz. A gente não, né? O pessoal lá de Chicago que escreveu o tratado sobre a inerrância bíblica, né? A Bíblia é infalível. O texto é infalível? Quem traduziu esse texto para o português? Opa! Ah não, o texto original em grego e hebraico é infalível. Tem certeza? É um texto só ou são muitos textos? Nós divinizamos o texto, como se Deus fosse a Bíblia. E a Bíblia não é Deus. Quando eu falo da bibliolatria, isso incomoda algumas pessoas. Quando eu falo da bibliolatria, é porque nós atribuímos atributos divinos ao texto. Dizer que a Bíblia é infalível, eu estou dizendo que Deus é infalível. Só Deus é infalível. Agora saiu um artigo, coisa de pastor evangélico que vira político e resolve fazer uns negócios absurdos. Foi aprovado numa das comissões um texto de que a Bíblia não pode mais ser mexida. O texto bíblico é intocável e inviolável. Não sei quantos de vocês receberam essa informação. Um deputado evangélico, eleito por uma grande comunidade evangélica, provavelmente, entendeu que para agradar os seus eleitores, ele tem que fazer uma lei de que no Brasil ninguém pode mexer no texto bíblico. Isso é um absurdo, porque a gente vive fazendo isso. Até porque o português é uma língua dinâmica, que se transforma. Então a gente precisa atualizar o texto, porque a gente muda a nossa linguagem. E as pesquisas da ciência, do texto grego, do texto hebraico, nos levam, inclusive, a aperfeiçoar cada vez mais isso aqui. Então, alguém que diz que esse texto é perfeito, no mínimo não conhece o texto e não conhece os processos que são usados para a produção desse texto. Esse texto não é Deus. E os judeus, no passado, começaram a transformar a lei em um substituto de Deus. Lá adiante eu vou chegar, não hoje, gente, mas um dia eu vou dizer outras coisas para vocês, né? Mas, para os judeus, Deus era a lei. E como é que começa esse processo? Lá em Êxodo capítulo 20, ao encontro deles com Deus, no Monte Sinai. Eles saíram do Egito, estão no pé do Sinai, Deus manda eles se reunirem, manda riscar o chão, ele vai falar lá do alto da nuvem, e eles ficam cá embaixo ouvindo. Deus começa a falar. Estas são as palavras que Deus disse a Israel. A palavra estava com Deus. É Deus quem fala do alto da nuvem. A palavra. É a palavra de Deus que cria. Já no Gênesis é assim, Deus cria sempre pela palavra. E disse Deus, haja, e disse Deus, e disse Deus. Deus tem o poder de fazer pela palavra. E no caso da aliança com Israel, é uma aliança firmada na palavra de Deus. O Êxodo 20 começa assim, estas são as palavras de Deus. Em Deuteronômio 4, Moisés está contando a história para uma outra geração e vai dizer, olha, lá Deus falou com vocês do alto do monte. Já não era a mesma geração, a geração tinha morrido, ele estava contando para os filhos. Lá no Sinai, Deus falou com os vossos pais. Essa é a palavra de Deus. Jeremias vai dizer no capítulo 2, Deus vela pela sua palavra, Deus vigia a sua palavra para cumprir. É essa palavra de Deus que nunca volta vazia, mas que sempre realiza aquilo para o que foi enviada. Não é o texto, é a palavra que sai da boca de Deus. É interessante como as pessoas mudam, né? Esse versículo está na Bíblia, né? Toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. E pega a Bíblia. Mas não é da Bíblia que está falando. Está falando da palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Então a gente transforma um Deus que fala em um Deus contido num texto. Espero não estar sendo muito complicado, não é? Mas é como se eu disser que isso aqui, que esse texto, isso aqui não, mais respeito, por favor, Zé.
Se eu disser que apenas esse texto é a palavra de Deus, Deus não pode falar mais. E é aí que entra o Evangelho de João. A lei já existia, os profetas já existiam, tudo aquilo que estava escrito, todo o Antigo Testamento estava escrito, estava na mão deles, inclusive já traduzido para o grego. Os gentios tinham acesso à palavra de Deus, na língua que eles falavam, em grego. E vem João e diz assim: a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra veio. O que João está dizendo? O texto é uma coisa, mas a verdadeira palavra de Deus é Jesus. Olha o que nós lemos: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei, toda a velha aliança, foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que é verdade em João? Verdade em João é a revelação perfeita. A lei, gente, é uma revelação imperfeita. A lei é algum conhecimento de Deus, como disse Paulo. Há benefício em ser judeu? Algum. Deles é a lei, deles são os profetas, os patriarcas, deles era o Filho de Deus, segundo a carne. Esses são os benefícios. Então, a lei já existia quando João escreveu o seu Evangelho, e ele está dizendo que a lei é uma revelação, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Jesus é superior à lei. É o autor de Hebreus que vai dizer que Jesus é maior que os anjos, e a lei foi dada por meio de anjos. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que o sacerdote, do que Arão. Ele está dizendo para os cristãos daqueles dias que, olha, tem algo muito melhor, algo muito superior a essa velha religião que vocês carregaram durante tanto tempo. Esse tabernáculo que vocês colocaram nos ombros e andaram com ele de um lado para o outro, tem algo muito melhor. Jesus veio aqui e habitou entre nós. O Apocalipse vai dizer que agora não precisa mais tabernáculo, não precisa mais templo, porque Deus habita no meio do seu povo. Então, a lei era uma revelação? Sim. Mas a verdadeira revelação é Jesus. Haverá algo depois de Jesus? Não. Jamais. Nada será tão perfeito como a revelação trazida por meio de Jesus Cristo. Estou falando do Evangelho, do texto? Não. Estou falando mais do que isso. Alguém pode conhecer o texto e não conhecer Jesus. Se você quer conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus. Está no Evangelho de João, Filipe dizendo: mostra-nos o Pai. E Jesus responde. O que Jesus responde? Leia, Filipe. Leia. Não. Jesus responde: Filipe, quem conhece a mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, conhecer Jesus, ver a Jesus, a experiência com Jesus, é ter a verdadeira experiência com Deus. Daí que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Interessante a frase que segue: ninguém jamais viu Deus. Opa, mas não tem aquela história de Moisés, viu Deus pelas costas? É exatamente para fazer uma contraposição. Ninguém viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O que João está dizendo? Jesus é mais do que Moisés. Porque se Moisés viu Deus pelas costas, isso é Êxodo 34, se Moisés teve algumas revelações da parte de Deus, se Moisés falou com Deus face a face, e nesse ponto Moisés é um cara singular, ninguém é como Moisés na antiga aliança. Quando foram discutir a autoridade de Moisés, por que Moisés tinha essa moral toda? Arão e Miriam resolveram questionar Moisés. Aí Deus chamou os dois e falou assim: olha, o que vocês fizeram não é certo. Eu falo com muita gente em sonho, eu falo com quem eu quero, mas com Moisés eu falo face a face.
O Arão, pega a sua roupinha bonita de sacerdote, pega seu filho, você vai subir o morro. Você só sobe. Seu filho desce com a sua roupa. Lá vocês vão trocar de roupa. Arão recebeu um atestado de óbito antes de morrer. Você sobe que, Arão, acabou. Você não fala mais nada. Miriam, eu acho que Arão foi o líder da rebelião e Miriam foi a agregada, então a pena de Miriam foi mais branda. 1 semana de lepra fora do arraial. Aliás, era para ficar direto, né? Mas Moisés intercede por Miriam. Miriam foi banida. Ela ficou leprosa, ela ficaria banida. Moisés intercede. Aí Deus fala, então, 1 semana, depois você deixa ela voltar. Um outro pessoal foi questionado, a família de Levi, Coré, Datã e Abirão. Uma rebelião, questionando a autoridade centralizadora de Moisés. Aí Moisés falou, tudo bem, deixa Deus resolver. Cada um pega o seu incensário. Moisés só falou para o resto do povo, olha, eu sugiro a vocês que fiquem longe deles. É melhor vocês guardarem uma certa longura desse povo, porque eu não sei o que Deus está pensando em fazer. A terra se abre e os questionadores são tragados. Então Moisés, gente, era uma figura singular. Ninguém podia questionar Moisés. O único momento teocrático da história é esse aí. Deus governava Israel por meio de Moisés. Esse é o único momento teocrático. Né? Moisés era o representante oficial de Deus. Só ele. Josué, daí para frente, nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum profeta, ninguém teve a mesma grandeza de Moisés. Mas João vai dizer, Moisés deu a lei, mas ninguém viu Deus. Moisés não viu a Deus. O unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, João coloca Jesus muito acima de Moisés. Moisés era tudo isso, mas ele é menos que Jesus. Porque Jesus é o unigênito do Pai, é o único que tem a mesma natureza do Pai. O que eu estou tentando dizer para vocês? Os judeus transformaram a lei em um reflexo perfeito de Deus. Se a gente analisar o que se diz da lei, não é? Os testemunhos de Deus são perfeitos, os juízos de Deus são perfeitos. Se você pegar o Salmo 19, o Salmo 119 não é uma louvação de Deus. O Salmo 119 é uma louvação da lei. Se você ler o Salmo 119 com atenção, o mais longo texto da Bíblia, o mais longo poema, um acróstico interessantíssimo, é uma louvação da lei. Não é uma louvação de Deus. A lei ganhou um status divino, de modo que quando Deus se manifestou, e é aí que entra a ironia da história, quando Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, o que os judeus disseram? Nós já temos um Deus. Nós temos a lei. A lei virou um ídolo. A lei virou um ídolo. E eles estavam tão vidrados, tão concentrados, tão convictos de que Deus era a lei, que não reconheceram a palavra que veio em carne. Não reconheceram Deus. Não viram. Porque eles disseram, nós temos a lei. Aí Jesus vem e não observa a lei do sábado. É um blasfemo, é um herege. Ele não está guardando o sábado como está escrito na lei. Ele não lava as mãos segundo os nossos ritos, as nossas cerimônias. Ele não participa das nossas celebrações da mesma forma como nós participamos. Ele não ensina como nós ensinamos. As pessoas se perguntavam de onde vem a sabedoria dele, com quem ele aprendeu. Ou como se discute no Evangelho de João, quem dá testemunho de você? Já expliquei isso para vocês. Essa é uma palavra complexa da gente entender, mas o que eles estão dizendo é que rabino
autentica a tua teologia? Quem dá testemunho de você? Quem diz que você aprendeu? Com quem você aprendeu para você se tornar aqui entre nós um rabi, um professor? E Jesus fala, eu e o meu Pai. Meu Pai dá testemunho de mim. Teu testemunho não é válido. E cadê teu Pai? Então, os judeus tinham tanta convicção. Os judeus, que eu quero dizer, são os mestres da lei, os escribas e fariseus. Eles estavam tão convictos de que o texto era a revelação perfeita de Deus, que eles não foram capazes de identificar Deus na forma do seu Filho. Então isso já aconteceu, ok? É possível transformar um texto em um ídolo, um texto em uma representação de Deus, mas que não é o próprio Deus. E eu quero falar a nós que somos cristãos, será que nós não podemos fazer a mesma coisa com o Evangelho? Transformarmos o texto do Evangelho como se ele fosse Jesus? E se Jesus fizer alguma coisa diferente daquilo que nós entendemos, da forma como nós interpretamos o Evangelho, nós não o entendermos? Nós não o reconhecermos? Se Jesus viesse hoje nas nossas igrejas cristãs, ele seria reconhecido? Ou Jesus se reconhece em nós? Ou nós nos reconhecemos em Jesus? Porque os textos, irmãos, eles permitem múltiplas interpretações. Eu posso pegar textos do Evangelho isoladamente e dizer que Jesus é um filósofo. Posso dizer que Jesus é um poeta. Posso dizer que Jesus é um hippie. Posso dizer que Jesus é um comunista. Mas também posso dizer que Jesus é um capitalista. Eu posso dizer um monte de coisas de Jesus. Se eu fizer recortes, e quantas vezes as pessoas não fazem isso, eu posso vender o Jesus que interessa ao meu negócio religioso. E a religião é um grande negócio. Não ignorem isso. E usando o texto, eu posso transformar Paulo, Pedro, Tiago, João, em uma figura que se identifica com as minhas ideias. Porque é uma habilidade que as pessoas têm de falar e de convencer, usando uma frase aqui, outra frase lá, e honestamente, qual de nós conhece bem a Bíblia? Para que possa ter certeza que não está sendo ludibriado na interpretação de um texto. Não estaria eu fazendo a mesma coisa com vocês hoje aqui? Não estou eu mesmo sob suspeita? Todos deveriam estar. Todos deveriam ser questionados. Os bereanos examinavam as Escrituras para ver se estava tudo conferindo. A gente precisa desse espírito bereano, desse espírito de quem investiga, desse espírito de quem pensa, de quem questiona e quem não se deixa conduzir como se fosse alguém que não tem acesso direto a Deus. João está escrevendo a um povo que provavelmente estava se perguntando: se esse Jesus de quem vocês falam é Deus, por que os judeus o mataram? Por que os romanos participaram desse processo? Será mesmo que ele ressuscitou? E João procurou dar relatos e testemunhos de que Jesus era o que se dizia e Jesus estava vivo. Mas, muito provavelmente, o maior testemunho que eles davam não era por causa apenas dos textos escritos, mas era essencialmente, eu diria que Paulo nos ajuda nisso quando ele escreve aos Coríntios: a minha presença entre vocês e a minha pregação entre vocês não consistiu em palavras de sabedoria, mas na manifestação do Espírito e de poder. O grande diferencial da igreja do primeiro século, irmãos, é que eles tinham menos texto e mais Espírito. O Novo Testamento não estava arrumado. Isso é coisa do quarto século. E mesmo que tivesse arrumado, eles não tinham acesso aos textos.
não tinha imprensa, não tinha Bíblia em preço popular, sem impostos para todo mundo. Mas eles tinham Jesus, eles tinham o Espírito Santo. Quando eles oravam, os enfermos eram curados. Quando eles oravam, eles expulsavam os demônios. Quando eles oravam, as pessoas viam que eles tinham convicção. Quando eles iam para o martírio, eles iam consolados. Quando eles enfrentavam as feras ou as fogueiras, eles o faziam na segurança da sua salvação. Os primeiros cristãos tinham algo que nos falta: espírito e poder. É isso que nós precisamos buscar. Às vezes nós somos tão estimulados a substituir a presença de Deus pelo texto. Quantas vezes a gente ouve, leia a Bíblia, 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 como se essa fosse a solução para todos os problemas. Eu já vi tanta coisa, esse aqui é o manual do fabricante. Essa é uma péssima informação, porque a gente nunca lê os manuais. Nem do carro que a gente compra. Às vezes o bem mais caro que a gente tem é um carro. E alguém me diga, você que comprou um carro da Peugeot, você leu aquele manual? Aquele carro complicado, cheio de detalhes. Alguém lê manual de carro? Ninguém. Então, quando se diz que isso aqui é o manual do fabricante, por favor, não faça isso. Tem a grande chance de não ser lido. Por isso que as pessoas não leem, né? Eu estou dando um tiro no pé, né? Tá bom, deixa eu parar com esse assunto então. Mas nós não podemos transformar o texto em Deus. Você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Você precisa de uma experiência com Jesus. Não adianta só você vir à igreja para vir um pastor que estudou a Bíblia, te falar e te explicar a Bíblia. Você precisa conhecer o Jesus da Bíblia. Você precisa conhecer o Espírito Santo que Ele derrama sobre todo aquele que busca. Você precisa de uma experiência pessoal com Deus. A nossa última vigília, no dia 16, a gente estava conversando aqui, e Josabete me disse uma coisa muito interessante. Ela falou, pastor, a gente vinha para a igreja, nós trazíamos os nossos filhos para a vigília, e os nossos filhos eram batizados no Espírito Santo ainda criança. Aliás, ele falou, nossos pais nos traziam na vigília, e nós fomos batizados no Espírito Santo ainda crianças. Eu falei, isso aconteceu comigo aos 12 anos. Eu falei, então, hoje o que a gente faz? Deixa as crianças dormindo em casa. Nossos filhos não sabem orar, nossos filhos não sabem buscar, nossos filhos não conhecem batismo no Espírito Santo, porque nós não ensinamos isso para eles. Nós temos confundido quem é Deus com intelectualmente conhecermos a religião. Se Leandro Carnal vai ensinar quem é Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Vocês estão entendendo? Eu não quero competir com um filósofo historiador, porque não é por aí. Jesus é mais do que os evangelhos. Jesus é aquele que mudou a vida daquelas pessoas, de modo que elas quiseram que as próximas gerações soubessem, e eles escreveram os evangelhos. O evangelho não é Jesus, mas é o testemunho daqueles que andaram com Jesus. E eu quero viver isso. Eu quero andar com Jesus. E quero deixar para os meus filhos e para os meus netos o testemunho de alguém que andou com Jesus. Eu quero que a minha vida seja uma vida de alguém que conhece e que reflete Jesus. Mais do que estudar a Bíblia e transformar Deus num texto, eu gostaria de viver uma experiência profunda e sincera com Jesus. E de alguma forma, testemunhar que Ele vive em mim e que eu vivo nele. Eu creio que esse é o desejo do seu coração. Você quer viver em Cristo e você quer que Cristo viva em você. Vamos transcender essa zona de conforto da nossa religiosidade e vamos entender que isso já aconteceu com os judeus, que transformaram Deus num texto de modo que não entenderam o Jesus encarnado. E vamos nos cuidar para que a gente não transforme a nossa religião cristã num substituto do Cristo vivo que vive em nós.
Amém? Alguém que toca pode vir por aqui e fazer Vamos orar um pouco? O Marcelo, vem cá, Marcelo. Vai trabalhar um pouco lá no teclado. Hoje eu gostaria de saber como orar. Mas eu confesso que não está fácil discernir esses nossos tempos. E eu não sei se eu consegui me fazer compreender, mas há muita coisa em João que eu vou tentar mostrar para vocês, de modo que a gente vai encontrando esse Jesus, que no Antigo Testamento eles comeram maná, mas morreram no deserto. E Jesus vem dizendo que é o pão da vida. Eles beberam água da rocha, mas morreram no deserto. Mas Jesus é a água da vida. Esse Jesus que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse Jesus que o Evangelho de João tenta nos mostrar que é tão superior a esse Deus que eles conheceram no caminho do deserto? Às vezes nós queremos ser como o povo do deserto, mas nós somos mais do que isso. Nós somos o povo do Cordeiro. Nós somos os seguidores de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, quem dera todos nós tivéssemos uma experiência profunda hoje com Teu Espírito Santo. Quem dera nós compreendêssemos que Jesus é mais do que uma história natalina. É mais do que simplesmente uma manifestação que possa ser representada num presépio. E que o presépio não é idolatria. O presépio é apenas para nos fazer compreender que Deus veio ao mundo na forma de uma criança, cresceu como se fosse um de nós, sendo Deus, viveu entre nós como se fosse comum. E no dia da sua revelação, a partir do Jordão, sobre ele desceu o Espírito Santo, a voz proclamou: este é o meu Filho amado. Ah, Senhor, quem dera conhecêssemos Jesus, não apenas como uma referência histórica, mas como o Verbo, como a palavra eterna, como aquele que estava em Deus antes de todas as coisas, como aquele que é a origem de tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, quem dera nós compreendêssemos quem Tu és e mergulhássemos com mais profundidade nesse nosso relacionamento contigo, Senhor. Quem dera abríssemos o nosso coração, rasgássemos, ó Deus, essa nossa casca de incredulidade e nos tornássemos vulneráveis à ação do Teu Espírito, para conhecermos e recebermos a graça e a verdade. Mas estamos tão cheios, Senhor, de religiosidade, estamos tão cheios de nós mesmos, temos as nossas verdades, as nossas convicções, a nossa capa religiosa, Senhor, que nos faz pensar que estamos prontos, mas somos como aquela igreja, Senhor, de Laodiceia. Somos cegos que pensam que enxergam, somos nus que pensam que estão vestidos, pobres que pensam que são ricos, somos fracos que pensam que são fortes, somos, ó Deus, ignorantes que pensam que são sábios, somos tão pequenos, Senhor, pensando que somos grandes. Ah, Senhor, temos uma péssima compreensão de nós mesmos e uma pobre compreensão de quem Tu és. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, como tiraste as de Paulo, doutor da lei, mas ignorante quanto a Cristo. Senhor, tira as nossas escamas dos olhos, para que vejamos quem Tu és, compreendamos quem Tu és e abracemos a fé, Senhor, com mais simplicidade, que compreendamos que temos que nos fazer como crianças, Senhor, dispostos a aprender, dispostos a receber,
nos despindo, Senhor, desse nosso orgulho, dessa nossa arrogância, dessa nossa prepotência. Que a gente possa, ó Deus, voltar ao princípio das coisas rudimentares e simples da crença em Jesus Cristo, para desfrutarmos uma experiência genuína de transformação, que venha do Espírito Santo e não do formalismo religioso, que não venha da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade, mas que venha de uma espiritualidade construída com fé, esperança, amor, humildade e, acima de tudo, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder que habitam em nós. Mais de Cristo, Senhor, menos de nós, é o que rogamos. Amém.